A as oposição matrizes é uma dele. Mas deixa eu falar um negócio aqui, porrada, que é Epicuro. Ele falou de Microfone Spinoza. aqui, ó, professor. Hein? Só... Opa, desculpa. Isso. Ele falou de Spinoza, Epicuro também é porrada, porque Epicuro quis negar Deus. Mas ele não encarou, porque se ele fizesse isso na Grécia, ele estava fudido. Embora a Grécia... É o contexto, é o não contexto. podia. Mas Epicuro trouxe algumas questões que colocou qualquer deus em berlinda. Tá, eu vou contar essa E por porra questões devagar. filosóficas. Vou contar devagar. O Epicuro conseguiu, Brasil, de uma maneira filosófica, encurralar todo e qualquer deus apenas com uma frase. Aliás, uma frase não, um texto. Qual foi a frase? Se Deus está tão distante dos homens quanto os homens, para ser feliz, tem que estar distante da polis turbulenta. Essa foi a principal frase. Epicuro, na verdade, ele quis negar Deus. Mas se ele fizesse, ele se ferrava. Mas foi o primeiro materialista, né? Claro. Quem é esse cara? Como essa história vale pra cacete. Eu sou epicurista. Aí se você perguntar, qual você tem religião? Eu tenho, eu sou epicurista. Sério? Mas o senhor não nega Deus? Não nego Deus, enquanto uma força que pode me valer. Epicuro também não negava? Epicuro também não negava. A história de Epicuro é lindíssima. Por favor. Por favor, a história de Epicuro. Se tiver muito longa, corte. Mas, enfim, para que a gente entenda... É gostoso demais isso aqui. Para que a gente entenda Epicuro, é preciso que a gente entenda todo um cenário de alguns principais pensadores gregos durante várias fases, que tentavam justificar o ser humano em sua essência. Quem é você? Porra, qual é a sua ética de vida? Enfim. E cada um desses filósofos tiveram uma conclusão. Pitágoras imaginou que para você ser feliz, você tinha que se imaginar... A porra tá fria mesmo. Você tinha que se imaginar... né? Tá frio pra caralho. Não fala aí. Agora ele percebeu, ó, tá vendo aí? Olha, você tinha que se imaginar como sendo alguém que deveria viver de forma harmônica, baseado e influenciado pelos astros do cosmo, a harmonia do cosmo, a beleza do cosmo. Isso seria a sua inspiração para viver bem. Aí o Aristóteles diz, não, para você viver bem, você vai apenas ter que exercer seu direito, porque algumas pessoas nascem para viver bem e ser felizes, e outras nascem para se lascar e se fuder. É uma teoria aristotélica. E aí você tem Hesíodo, por exemplo. Hesíodo foi um cara que rompe com o poder da nobreza. Ele vai dizer que para você viver bem e ser feliz e ter uma vida razoável, isso ia ser resultado da sua labuta, da sua briga, da sua história de vida, das suas batalhas. Portanto, é uma construção sua. Cada um vai dizer uma porra. E aí você chega a Platão, né? Que você está vivendo numa fase... Platão é 400 anos antes de Cristo. Ele está vivendo numa fase onde a Grécia é feliz porque ela tem abundância. Ela vive muito da mercância, pelo mar principalmente. E ali você teria, numa sociedade rica, a possibilidade de todo mundo ter uma condição boa. E Platão vai também trazer uma possibilidade razoável para dizer como é que você pode ser feliz. Ele vai dizer que você vai ser feliz servindo na sociedade. E ele faz uma metáfora entre a embarcação e a sociedade. A embarcação anda bem do porto de saída ao porto de chegada, porque ali tem quem comande, quem pilote, quem trabalhe, quem limpe, quem arrume. Nessa hierarquia de ações, as pessoas todas, mesmo que a subalterna, vivem felizes porque estão servindo a embarcação para que ela cumpra a sua navegação. A mesma coisa seria a cidade, né? Ele imagina a cidade como sendo um anal, onde tem todos trabalhando, um servindo ao outro. A ideia da república sai daí. E Platão vai, enfim, trazer essa hipótese de que você teria que estar servindo na sociedade e feliz por isso, e que essa seria a sua condição de viver bem. Mas a Grécia cai em desgraça, porque ela é invadida por Alexandre, depois por Filipe, ela vai fazer parte do grande império macedônico, e o grego que era feliz passa a ser escravo. Aí fudeu, todo mundo agora é escravo. E nessa condição de escravo não dá para você ser feliz sendo escravo. Aí aparece Epicuro. Epicuro é 350 anos antes de Cristo. E aí ele vai romper com uma porrada de coisas e cria uma filosofia nova diante dessa situação adversa. A primeira conversa que ele vai fazer é uma espécie de sátira a Platão. Platão disse que a cidade deve funcionar como uma embarcação, porque tem quem comande, quem pilote. Ele vai dizer, olha, se tem uma nau para navegar, somos nós somos uma nau. Nosso porto de saída é o nascimento, nosso porto de chegada é a morte. Vamos encontrar uma porrada de turbulência no meio do caminho, e para isso a gente tem que exercer o que o grego chamava de cliname, saber dar um bypass e saber sobrevivendo. E é exatamente em cima dessa hipótese que ele criou uma série de estratégias para você viver bem. A primeira conversa dele é, se saia da polis turbulenta, lá você só vai encontrar conflito e contradições. Se saia da polis, se recolha a algum lugar
com seus amigos. E nessa amizade, nessa filia, trocando ideias, buscando clarear o conhecimento, você pode ser feliz. Então, se sair da sociedade é exatamente o contrário de Platão. Platão queria que você estivesse lá dentro se fudendo e servindo. Agora ele não, se recolhe a algum lugar. Esse lugar eu vou chamar de jardim, vem aí o início da palavra jardim. O jardim de Epicuro. É onde as pessoas... O jardim das aflições. Jardim de Epicuro. Ele vai ali se reunir com os amigos para discutir conhecimento. O conhecimento da época era o atomismo de Demócrito, né? E por aí imaginava que seria a resposta para as grandes soluções. Nessa onda, nessa filia, nessa amizade, nesse jardim, ele vai trazer uma série de estratégias. Não, interessante é que, pô, ele tem um raciocínio rápido da porra, porque ele trabalha a palavra filia, traz em grego a palavra, quer dizer amizade, amigo. Porra, vou casar com esse cara, eu vou emprenhar ele. Caralho, mano. Vai, deixa eu levar minha... Não, sério, o cara é um gênio, cara. Eu tô numa satisfação aqui, você não faz ideia. Olha, sinceramente, se fosse mulher, eu me empreava de você. Maria, tá vendo, Bel? Olha o homem aí. Tá vendo porque que falou pra você vir hoje aqui? Tá vendo? Carreira tem visão. Deixa eu contar essa porra dessa história, que essa história é bonita pra caralho, eu não cheguei nela, eu tô no preâmbulo. Tá sendo emocionante, inclusive. O Epicuro diz assim, ó, você vai ter, cara, pra viver bem, pra exercer esse cliname, saber administrar sua vida. E pra saber administrar sua vida, você vai aprender que você tem que satisfazer os seus desejos necessários. Porque a gente vive satisfazendo os desejos dos outros. Você se fode pra caralho pra mostrar pros outros que você tem as coisas que você não precisa. Se você se limitar a ter aquilo que você precisa, você vai viver feliz, porque você não está exaustivamente trabalhando à toa. Entendemos isso? Sim. Então, atender os seus desejos necessários e evitar tudo aquilo que seja desejos externos ou desejos impostos pelos coisas que Diógenes trabalhou muito bem, né? Também. Na verdade, nenhum filósofo foi isolado, né? Isso tem sempre uma correlação de todo mundo. Mas Epicuro vai mais além. Ele vai dizer assim, nós podemos vencer a dor, porque a dor é um sinal que lhe avisa que algo vai mal. A partir do momento que você identifica a dor, ela não é mais necessária. Então não alimente o pensamento sobre a dor e ela vai diminuir, né? Essa é uma estratégia muito utilizada. Quando a criança cai e se rala e está chorando muito, você vai lá e dá uma flor, dá um brinquedo. Isso faz ela se sair da ideia de pensar na dor e ela se tranquiliza e não chora muito. Quer dizer, Epicuro tem grandes estratégias. É isso que o cérebro faz na morte. A outra conversa que ele vai dizer é: não temos que temer os deuses. Opa, aí que eu sinto tesão por esse homem, cara. Eu tô chegando agora nele, o que você quer. Não temos que temer os deuses. Ele imagina que os deuses são algumas coisas, seria razoável, como se fosse nós, humanos, apenas ele, por ser imortal, vivia plenamente sua imortalidade no Olimpo, tão distante dos homens, quanto os homens, para ser feliz, tinham que estar distante da polis turbulenta. Sacou aquela frase que ele disse há pouco instante? Sim, perfeitamente. Vem daí. O que é que Epicuro faz? Não dependa de Deus, porque ele não está aí para lhe servir. E se você pedir, pode ser que ele lhe ajude, mas pode ser que não. Se foda, construa sua vida. E ele vai lhe dar todas as ferramentas para que você possa construir sua vida. O que ele está fazendo, em resumo, é quebrando com a subserviência de Deus. Né? Foi grandioso. Ele era materialista, só que ele não podia dizer isso explicitamente. O lance que ele faz, de novo, uma analogia entre Platão e o Deus. Para Platão, a sociedade, para ser feliz, tinha que estar todo mundo trabalhando numa cadeia hierárquica interminável. Uma ideia bem sacana, né? É a República. Nós estamos fodidos por isso até hoje. Né? Verdade. Devemos a Platão. E bom, viu? Infelizmente, muitas pessoas não leem a República, né? Deveria. Mas, enfim. Mas no mundo jurídico, nós somos obrigados a ler a República, né? E olha que você está começando essa estrada, eu já passei por ela, porra. Pois é, imagina coisa dessa. Mas já bem. Mas fascinante, cara. Ele vai dizer o seguinte, cara. Você tem na sociedade uma hierarquia, e é por essa hierarquia, um explorando o outro, um comendo o outro, um subalterno ao outro, que vai fazer ela funcionar hegemonicamente. E os filósofos no topo. E aí, não, ele vai dizer Deus está no topo. Não, eu digo no topo social. Olha bem, Epicuro diz literalmente que Deus está no topo. Agora, veja que onda mais está foda. Se um manda no outro, o cara que está em cima na sociedade, ele está subalterno a Deus. Só que Deus, o Deus de onde vem o justnaturalismo. Veja bem, Deus está subalterno a todos os outros deuses do Olimpo. Ele não faz porra nenhuma sozinho. E todos os deuses do Olimpo estão subordinados a ele.
Quer dizer, é uma hierarquia eterna onde um come o outro, entendeu? Essa é a hipótese que Platão traz e que Epicuro traduz para a sociedade. Pronto. Aí ele vai dizer, né? Ele vai trazer nessa conversa a hipótese um aluno dele, Diógenes de Luanda. Luanda é a cidade. Todo grego tem um nome e o nome da cidade. Ele vai escrever no muro da cidade 4 frases, que é chamada de tetrafármaco. Ali seria o remédio para a alma, o remédio para todo mundo, seria a solução para o mundo. A primeira conversa é: nada temos a temer quanto aos deuses. Ele não está lá para lhe ferrar, não está lá para lhe proteger, ele não está lá para porra nenhuma, ele está vivendo a vida dele plenamente no Olimpo. Você que se for aqui embaixo. Isso é imaginação, viu, gente? E utilize suas estratégias para viver melhor. As quais estratégias ele ensinava várias, eu estou sendo muito resumido. Aí ele vai dizer: não temos que temer a dor, não temos que temer a morte. E ele claramente diz: a morte vai acontecer com todo mundo. Se você se preocupar com ela antes, já morreu por antecipação. Então, viva bem, seja feliz, seja tranquilo e morra sereno, porque ela vai chegar. Cara, acabou com a igreja aí. Hein? Não, sem dúvida Aí nenhuma. a segunda frase: nada temos a temer contra os deuses, não temos que temer a morte, podemos superar a dor, né? Porque a dor é alimentada por nós. E ele fala tanto da dor física como da dor moral. O cara tem uma dor física, ele sente a dor, ele sabe onde é que tem que consertar, vai buscar remédio e fudeu, não tem que estar alimentando essa dor. O cara tem uma dor moral, a mesma coisa. O cara toma um corno, né? O que é que ele pode fazer? Ele pode entender que aquilo é razoável, ele deve ter feito alguma merda, vai tentar se consertar, ou ele segura o chifre e fica se lamentando o resto da vida e vai se fuder. Então, quem alimenta a dor, né? O Epicuro diz: você alimenta a dor, portanto, não alimente a dor. Podemos superar a dor. Resumindo, desculpa, os 4 remédios da alma de Epicuro, ele se diz o médico da alma. O que eu estou dizendo em síntese é que esse cara ensina a você viver sem dependência de Deus. Isso daí, exato, perfeito. E viver feliz, viver bem, morrer sereno e morrer tranquilo. Agora tem uma conversinha só para eu fechar. Tá, tudo bem. Esse cara, aí a Grécia está fodida, né? Há uma invasão dos bárbaros, enfim, aniquila com tudo, vem os zigotos e ali cresce Roma. É uma aula de história, meu irmão. Que porra nenhuma. Cresce Roma, né? A Grécia sucumbe, cresce Roma. Tá. Aí o pensamento de Epicuro vai para Roma. E nessa ideia do pensamento de Epicuro ir para Roma, o romano se torna epicureu, ou epicurista. Epicurista. Tanto faz, os nomes são análogos. A Bíblia fala desses 2 nomes. Fala. E aí, você agora como epicureu, você teria, enfim, uma religião, não é uma filosofia, mas entendida como uma religião, que atenderia a todas as classes. E a Roma precisava de uma religião que tivesse força hegemônica. O epicurismo entra em Roma como uma religião. E aí algumas coisas acontecem. Para o romano agora se lembrar das ideias de Epicuro, ele fazia uma estátua de Epicuro e botava dentro de casa. A igreja copiou a ideia da estátua daí, de Epicuro. Ó Deus, ó Deus. Não, é para você ver que a igreja, a Santa Igreja, era apenas um Ctrl-C e um Ctrl-V. Ela se apropriou de tudo. Tudo que você tem na igreja hoje, tudo é pagão. Aí você tem, enfim... Pegou as coisas boas de cada coisa. Aí ela condena o paganismo, porque condenando o paganismo, ela neutraliza ela neutraliza e engessa a sua mente para você não ir atrás. É pecado, não vai atrás não. Porque se você for atrás, você descobre que é cópia. E aí, depois de Constantino, quando a igreja cristã chega fudendo para Roma, para o Império Romano, a primeira coisa que ele vai combater é o epicurismo. Exatamente. Porque o epicurismo, ele vai dizer: o epicurismo é uma maravilha, tudo que ele ensina é lindo, mas ele tem 2 erros. Primeiro erro, não tem submissão a Deus, porque o epicurista não enxergava a Deus como alguma coisa que está lhe vingando, lhe perseguindo, lhe controlando. A segunda ele não acredita na possibilidade da vida após a morte, porque ele acha que... Materialista. O Epicuro é materialista, é o primeiro materialista. Mas dentro do contexto, muitas pessoas não entendem o que é contexto. Sim. Né? Infelizmente. E aí o camarada entende que, porque o camarada disse que ele acreditava em Deus. Não, ele não está necessariamente acreditando em Deus. Não. Ele está se utilizando da inteligência para dar um sinal social para as pessoas mais esclarecidas de que não existe Deus porríssima nenhum em canto nenhum. Agora eu acredito no Deus de Epicuro. Pronto, então nós estamos juntos, porque eu também acredito no Deus de Epicuro. Porra, transformei o ateu em crente. Porra, transformou o ateu em crente. Carreiro, eu te falo,
Parabéns, Deus é bom o Não, tempo eu todo. acredito. Eu sabia que Eu ia acredito. vencer Eu tô desde dizendo o aqui que eu sou início. epicurista, ele já aderiu à minha religião. Que Fudeu. legal. Não, mas Nesse o Jason sentido, falou, né? nesse que sentido, ele você pode vence o mudar. debate. Tô Tá sacaneando, ótimo, tô sacaneando. perfeito. Não é debate, Por quê? não é debate, Não, porque, não é debate. não, eu tô falando. Não é debate. Jason perdeu. Pera. Não, O que eu tô falando é porque há uma concordância quando ele sai do mundo espiritual, Sim. ele admite que o mundo é material, aí ele diz, eu sou material. Ele se Eu sou assume material, mas eu como acredito em uma força materialista extraordinária. ateísta. Eu acredito, eu concordo. Eu Você sou- entendeu agora? Ele não disse em nenhum momento que o cara era antimaterial. Ao contrário, é material o tempo Materialista. todinho. E ao contrário disso, uma coisa impressionante que Epicuro fez foi criar um paradoxo. Sim, ai, Certo? fodeu. Para acabar com todos os tipos Que de Deus. seu Por quê? amigo, que seu amigo de ontem ama esse paradoxo. É, E exato. o padre não fudeu com ele porque não quis. Foi, não Porque tinha foi? argumento pra isso. Olha, Tinha argumento pra isso. O paradoxo de Epicuro- olha, porque quando você fala que tem argumento para vencer esse problema paradoxal, pois é. aí você mexe Eu- com minha bunda, hein? Eu lembro que seu amigo trouxe até o esquema do paradigma de Epicuro e botou na mesa aqui. Você lembra Aham. disso? Qual que é o paradoxo? Tá, eu Epicuro? vou falar ou você fala, mas Bom, eu falo. tudo bem, não há problema, a gente fala. Fala Qual aí, é o gente. paradoxo? Qual que é o Fala aí, paradoxo? depois o professor fala O que qual acontece? poderia fuder. O problema todo é que se você tem um Deus absoluto, ele não pode ser um Deus absoluto, primeiro por ser Deus. Ele tem todas as capacidades e habilidades cognitivas, pessoais e, ao mesmo tempo, propriedades absolutas É. de moralidades que elas não podem ser oscilante, certo? É. E o que acontece com isso daí? Logo, um ser humano mortal, que é criatura ou fruto desse Deus, não poderia ser mais moral do que o Deus. Vocês estão compreendendo bem aí? Tá. Então, o que é que Epicuro faz? Epicuro reduz qualquer tipo de Deus ou deuses a uma categoria inferior à moralidade humana. Aí o que foi que ele fez? Ele deixou bem claro, ele pergunta para o crente, ele fala, você acredita em Deus? Tá, É, sim acredito. Então vamos lá, o mal existe? Aí o crente diz, sim, comendo já a ideia de Epicuro, porque o mal existe, não é isso? Aí Epicuro pergunta, Deus existe, você sim. sabe, aliás, você acha que Deus sabe que o mal existe? Sim. Sim, então vamos lá. Se você acha que sabe que o mal existe, então Deus pode acabar com o mal? Sim, eu tenho um Deus todo-poderoso, que ele pode acabar com o mal. Então que ele Deus, acaba? Deus pode acabar com o mal? Veja que o mal já existe. Uhum. Deus pode acabar com o mal? Sim. Então por que Deus não acaba? Aí vai chegar. Aí você agora. tem. Aí, desculpa, Desculpa, ainda tem uma outra coisa. Porque Epicuro já colocou Deus como sendo um Deus onipresente. Porque é a propriedade fundamental de um Deus. Ser onipresente. Mas se Deus é onipresente, ele é onibenevolente. E onipotente. Não, eu vou colocar só o onipresente. E o onibenevolente, ele não aceitaria o mal, a existência. E o mal, por Deus ser onipresente, não teria campo de existência. Isso. Certo? Porque o mal não poderia existir em lugar ou espécie algum, em tempo, espaço ou matéria imaterial. Ele não poderia existir. Porque Deus, sendo onipresente, ele seria o tudo no todo. E logo, se o Epicuro, de uma maneira magistral, ele fornece a realidade, mostra para o crente que existe o mal, logo ele acaba com a onipresença de Deus e com a benevolência desse Deus. A não ser que o mal não pertence a Deus, que é essa. Aí não tem como, aí eu vou entrar no Se campo. você chegar na internet, você vai encontrar esse paradigma de uma forma Como é que o senhor quebraria eu agora fiquei curioso. O mal não Não, mas pertence a não, eu Deus? tô quebrando. Eu não tô quebrando porra nenhuma, nem tô Não, garantindo porque o senhor falou que o Miranda, quando apresentou o paradoxo de Epicuro, aí o senhor falou que o padre poderia ter utilizado um argumento para quebrar o argumento Poderia, dele. o argumento- Aí eu pergunto qual? o argumento de que o mal não pertence a Deus. Pertence a quem? É uma criação humana. Não pode. Mas não é bem só isso. Não Isso pode. é uma contestação altíssima. Se você abrir a internet aí. Não, peraí, eu vou lhe explicar por que não pode. Tá. Porque você tem um Deus onipresente e onibenevolente. Se você tem um Deus, logo, a propriedade de onipresente, certo? Está em tudo
e abranger todas as coisas que existem, do átomo à galáxia. Logo, se o mal existe, ainda que dentro de uma natureza humana, ele não poderia existir, porque a natureza humana está dentro de Deus. É Deus. Né? Entendeu agora, mais ou menos? Deus é tudo. Então não há possibilidade. Desculpa, me perdoe mais uma vez. Não. Você se espalhar com o Epicuro. Porque Epicuro é o cara, poxa, por eu favor. gosto pra caramba. Então, quando agora você alega dizendo é possível quebrar o paradoxo de Epicuro, eu fico muito curioso para querer saber como. Porque não há possibilidade. Tem várias. A hipótese de que Deus, por ser onipotente, onipresente e onisciente, ele não admite o mal, nem é o criador do mal. Portanto, e se ele não é o criador do mal, de onde o mal veio? O mal vem do ser humano. Não pode. Por que não? Porque o ser humano estaria dentro dessa presença que é Deus. O ser humano tem um livre-arbítrio dado por Deus. O livre-arbítrio também não pode haver livre-arbítrio, porque só existe uma coisa chamada Deus. Por exemplo, se você tem livre-arbítrio, você tem opções, concorda comigo? Sim. Mas se você tem um único onipresente, eu pergunto, onipresente pode ter duas onipresenças? Não, mas aí a onipresença de Deus e não necessariamente inclui o mal. Vamos lá. Se você não pode ter duas onipresenças, mas se Deus é onipresente, Deus é bom, Sim. O mal não poderia sequer ter existido em campo algum. Porque Deus abrange todas as coisas, como um campo magnético. Não tem lacuna pro nascimento do mal. Mas Deus preenche tudo. Não Deus existe lacuna. tudo. Logo, Mas o que é o não, mal peraí. E logo, um minutinho só, para eu terminar só um raciocínio aqui agora. Logo, como não existe lacuna, não existiria possibilidade de escolhas. Tá certo? Não há opções, porque o que é que você escolhe para ter livre-arbítrio? A câmera 1, 2 ou 3? Porque as câmeras existem. Mas se só existe Deus, qual é a opção de livre-arbítrio que existe? Se existe Deus e ele lhe dá o livre-arbítrio, por livre-arbítrio você escolhe o mal. Não, mas para eu escolher, entenda bem. A questão da onipotência. Carreiro, não, peraí. Isso aí Carreiro, rapidinho. A gente faz parte do podcast. O paradigma de Epicuro tem 400 anos. 400 cacete. Tem 2.400 anos. Anos de Cristo, tem 400 anos. Aí o que acontece? Veja bem, se você diz, olha o que você está dizendo, se escute, veja o que o senhor disse. O senhor falou que o ser humano tem uma aptidão de escolher. Mas se nós estamos trabalhando com a proposição de que a ideia de Deus é ser onipresente, não existe opções. Porque se você tem um Deus que é onipresente, Deus é todo branco, onde é que existe o preto? Pois é, pela ausência de Deus. Aí vem outro problema. Não, peraí. Desculpe. Só terminar. É só para terminar esse raciocínio. É só para terminar mesmo. Como é que o senhor me diz que pode haver ausência na onipresença? Me explica isso agora. A ausência é pela conta do livre-arbítrio. Mas entenda, por favor, o senhor está trabalhando agora contra a lógica. Sim. Eu vou lhe explicar por qual motivo. Não, é porque se o senhor traz o paradigma é para ser. Mas quando você agora tenta resolver o paradigma sendo antilógico, não tem sentido. Você não está explicando o que é. Você está barulhando o assunto. Pois é, desculpe. Por isso que essa porra não tem saída 2.400 anos. Aí o senhor, agora eu aperto a sua mão e digo, o padre, aí que eu digo para o senhor, o padre não teria condições de refutar o Miranda. Ele tinha condição de argumentar todas as correntes que fosse contrária à hipótese da confirmação da onipresença ou onisciência. Porque onipresença não pode ser ausente em canto nenhum. Pois é, mas você tem várias hipóteses. É por uma questão de lógica. Não há hipótese, seu Carreiro. Se há uma hipótese de a onipresença ser ausente, já não é mais onipresente. Pois é. É lógico isso. Veja, se você tem aqui, por exemplo, este ambiente, ele abarca todas as coisas que aqui estão, certo? A iluminação, as fotos, imagens, tudo, teto, tudo está dentro dele. Aí eu pergunto, se existe um Deus que é todo branco, qual é a opção que você tem para escolher agora? Me diga aí você. Negar Deus. Me diz aí, qual a opção que você tem para escolher o preto? É porque o mal é negativo, e você tem a antimatéria, que no caso é o mal. Eita, fudeu. Eu vou encerrar essa porra. A gente precisa de... É por isso que Epicuro... A gente vai observar até que ponto essa conversa toda aí tá vendo? Né? Não, né? Tá cheio de superchat que o pessoal tá viajando. Porque essa porra aqui é viagem mesmo. Eu vou Mas o senhor compreendeu meu ponto de vista, não compreendeu? Seu ponto de vista. Pronto, é isso daí. E compreendi que em nenhum momento a gente vai chegar a um consenso. Porque é um paradigma. O paradigma é exatamente a ausência de resposta. Sim, verdade. O paradoxo de Epicuro é mostrar... o paradoxo de Epicuro
A única finalidade dele, a única, é demonstrar que os deuses, caso exista, são imorais. Logo não serve para você. Pronto, é só isso. Talvez seja essa a ideia inicial. Essa foi a ideia. De armar o paradoxo. É essa a ideia inicial. Mas ela é contestada pra cacete e ela não chega a resposta nenhuma. Se você abrir a internet, você vai encontrar... A não ser que nós quebremos aqui os valores dos atributos incomunicáveis de Deus, que são onipresença, onisciência e onipotência. Aí, se você quebra isso, você já não tem mais Deus. Mas se você não quebra e mantém, então você tem um Deus eterno, um Deus onisciente e um Deus imutável. E se Deus é imutável, ele não pode sequer planejar a imperfeição ou saber o que é imperfeição. Olha isso. Deus é limitado, porque ele não sabe o que é imperfeição. Ainda que ele seja onisciente, filosoficamente, ele não teria a menor possibilidade de saber o que era o mal, porque ele é todo bem. Pois é. O paradoxo de Epicuro é tão difícil de chegar a um consenso, tanto quanto é difícil você chegar a um consenso quando interpreta a Bíblia. É como você poder colocar, você dizer que a trança do rei careca. Certo? O camarada que diz que é solteiro casado. Ele não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo. Ela está meio grávida. Ela está meio grávida. Não há possibilidade. Mano, você já viu, assim, o Serjão dos Foguetes? Dá pra fazer trança nele. Ele é careca, tá? Ah, sim. Aí sim, tudo bem. A outra conversa que eu ouvi muito aqui do seu amigo compadre. A trança do vovô cara. É que ele fazia, você também faz isso. Você puxa texto bíblico e faz uma análise literal da Bíblia. O que é, na verdade, né? A análise literal é o que você está lendo. Pau é pau e pedra é pedra. Não ser que nós venhamos ter ali elementos que nos dê a entender o que o autor quis dizer. Mas o que o autor do Gênesis quis nos passar é que para ele, certo, havia uma cobra, uma serpente. Não, estou falando do autor do Gênesis, não sou eu. É a interpretação que ele teve da vida. Que teve uma cobra falante, uma mulher costela no país das maravilhas, e que Deus falava com eles. O problema é que quando você lê a Bíblia, você tem que se valer de uma estratégia que chama hermenêutica. A hermenêutica ela vai lhe dar várias hipóteses de interpretação de um texto. Você pode ler um texto e ter uma interpretação literal, é isso que ele está fazendo. Está escrito cobra é cobra, está escrito... Sim, pecado, mula é pecado, mula. Tudo, Você pode ter uma interpretação histórica, você pode ter uma explicação política, você pode ter uma explicação geopolítica. A hermenêutica ele vai possibilitar várias interpretações de acordo com essas posições. Daí que um texto da Bíblia ele pode ser lido, entendido, explicitado. Diversas formas diferentes. Formas absolutamente diferentes. O padre tem conhecimento pra cacete, que mais que ele sabe na vida é hermenêutica. Eu sou professor de hermenêutica em direito. Olha, a disciplina que eu mais gosto na área jurídica, hermenêutica jurídica, muito boa. E ali você vê... As escolas hermenêuticas e tal, muito boas. Os modelos hermenêuticos. Isso, exatamente. Quando você vê que você pode interpretar um texto de ordem tal que se torne diferente a cada leitura, dependendo do modelo que você aplica de interpretação, você chega à conclusão que ninguém vai ser coincidente na Bíblia. A menos que você seja meu parceiro na crença. Fora disso, minha Bíblia tem uma leitura, a sua tem outra. O que torna o objeto da leitura muito subjetivo. Sim. É verdade? Então, daí assim, que não dá para um pastor meter uma porra daquela debaixo do braço e sair cantando uma Magedônia e Apocalipse. Exatamente. Né? Assim, veja bem, o que eu faço na exegese e na hermenêutica jurídica e na hermenêutica teológica é entender as sublinhas, as entrelinhas que o autor quis dizer. Isso é exegese. Sim. Tá certo? Sim. Então, o que é que o autor estava visando ali? O que é que ele estava pensando? Sim. O autor é místico, certo? Mas o autor, naquele momento, o que é que ele quis passar a noção de que Deus é tão poderoso que faz cobra falar? Pois o cobra falar seria uma aí simbólica. Mas exatamente. Só que Jesus, olha que coisa interessante, veja que coisa impressionante. Jesus entendeu que aquela cobra falante foi real. E agora? Na própria narrativa dele, Jesus está entendendo. Olha que agora não é mais o Carreiro, nem sou mais o Jason. É o próprio Jesus dizendo que Adão e Eva foram reais. Compadre, essa é uma discussão que... Como é que o padre agora tem autoridade, entendeu, Robertinho?
o padre chega com autoridade para dizer que Jesus está errado em dizer que Adão e Eva eram reais. Pois é. Bom, Fica essa é uma difícil, discussão que eu não vou e nem me preocupo, porque embora eu não seja ateu, eu também não sou tanto crente de que todas essas explicações religiosas sejam razoáveis. Boa, bom Então, demais. eu aceito sua argumentação. Pensamento Com relativo. certeza, comer a ideia da cobra falante é foda. Comer, eu também acho. Também não vou nessa Entendeu? onda. Eu, particularmente, eu sou a favor do padre. Aí. Quando o padre diz assim pra mim, ô Jason, a cobra ali não era falante, Adão e Eva não eram reais. Olha bem, aquela onda da barca de Noé, a arca de Noé, aquela porra, compadre, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. E já entrou na minha, tu acredita? Pois é. No É no meu momento de abestalhação, Aí é diante foda, da na vida. minha nunca chegou perto. A ideia de um anal que vai pegar um casal de todos os seres vivos. Porra. Agora você vê, aí quando chega em João, aí vê a ideia que João vai ter daquela cobra lá. O autor original do Gênesis está dizendo que a cobra é real. E que a cobra era simplesmente a mais astuta da natureza animal. Aí João, querendo aterrorizar o público, diz que aquela cobra era Satanás. É. Olha a interpretação que ele tem, entendeu agora? Então, mas Jesus, já diferindo de João, certo? Ele fala que aquilo lá pode ser uma tipificação desse dragão ou desse espírito maligno chamado diabo, dessa influência maligna, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que Adão e Eva existiram literalmente. Jesus fala bem isso. E se não fosse Adão e Eva, Jesus não teria motivo algum para morrer. Eu não vou me preocupar com isso. Por causa do pecado. Não vou me preocupar Olha com a isso. porra Primeiro, porque eu não acredito pecado. nessa hipótese. Segundo, porque eu nunca... Não vou me dar o trabalho de sequer Não. que Jesus disse. Uma deixou de pessoa da dizer. sua envergadura Agora, não deve deixa eu estar se dizer um negócio. preocupando com o pecado. Uma das coisas que me preocupa é, por exemplo, testemunha de Jeová não faz transfusão de sangue. Aí é morre problema. Aí é Porque está problema. escrito, parece que no livro de Gênesis, é Gênesis 6, versículo 4, que o sangue é vida e a vida é a alma, e, portanto, se eu tomar aquela porra, eu estou comendo a alma do cara. Basicamente é isso. Pensa É uma Isso coisa é uma dessa. interpretação literal. Mas tem uma interpretação hermenêutica que contextualiza que nessa época havia uma beligerância muito forte e os grupos se matavam, se lascavam e havia uma sangria desgraçada na sociedade. Para evitar o sangue, o derramamento de sangue, aparece esse versículo e esse capítulo. Entendeu? Uhum. Eu acho razoável. Depende Entendi. do contexto, O né? contexto, então, é assim, é que hoje ele se desvirtuou, mas a origem dele é muito, vamos pensar, é muito boa mesmo, ela é muito justa. Sim, para evitar o sangue, para evitar Aham. a matança, né? Vou ler uns superchats aqui. O Thiago Nascimento perguntou aqui: e sobre o espiritismo e religiões de matriz africana, que usam o mesmo expediente de hipnotismo? Nada a dizer? Tenho muito a dizer. Tenho muito a dizer. Deixa meu amigo chegar que a gente começa. Legal. O pessoal pediu pra você explicar o toque Charcot, você explicou. O Daniel mandou aqui: Jason, só pra ter uma ideia de como os sinais de suscetibilidade são importantes, vim de Belo Horizonte a convite do professor para sim. aprender. O Bolt mandou aqui também: professor, fiz seu curso no mesmo dia que os irmãos e continuo estudando. Quem é o seu principal discípulo hoje? Um abraço aí pro Bolt que esteve com a gente lá, então, Quem que é o seu principal discípulo Eu acho hoje? que muitas pessoas prosperaram. É um conhecimento que não vai finalizar